Boa noite, a paz do Senhor, meus amados e queridos amigos. No final desse dia, um dia com notícias preocupantes, notícias duras dessa realidade agora que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, eu gostaria de chamar a sua atenção, para justamente esse quadro que tem se apresentado diante de nós. O Brasil é um país que, digamos assim, onde a diversidade ela está muito presente, Diversidade de raças, no sentido de homens negros, brancos, mulatos, índios, descendentes de europeu, descendente de árabe, descendente de oriental, todos brasileiros, todos, cada um com as suas características muito, muito particulares. E hoje nós somos apanhados numa situação onde todos os homens estão praticamente nivelados, igualados. Antes se analisava alguém que tinha um poder aquisitivo maior, um plano de saúde melhor, uma condição financeira melhor, mas fomos apanhados numa situação onde isso pouco importa. Na verdade, estamos todos no mesmo barco, estamos todos nivelados no mesmo padrão, todos correndo o mesmo risco, todos aterrorizados, espantados, angustiados em função dessa situação. Então, nós poderíamos dizer que os dias de hoje, os dias que têm que se apresentado a nós, são dias onde toda a sabedoria humana ela simplesmente se esvai. E é interessante que a Bíblia fala sobre isso. Algumas pessoas podem até dizer que não, mas, na verdade, no cômputo geral, a população brasileira está amedrontada, está com medo, está apreensiva diante desse quadro que se apresenta. E eu gostaria de refletir com você, sobre algumas circunstâncias dessa situação. E o texto que eu gostaria de ler para nós meditarmos é o texto de Salmos, capítulo 107, versículo 23 a 27, e que diz assim: Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva suas ondas sobre os céus, descem dos abismos e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrio, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Esse texto está se referindo a alguém que está dentro de um navio, em um mar tempestuoso, alguém que está acostumado a andar no mar e contemplar as maravilhas da criação de Deus, o mar, o vasto oceano, o céu brilhante, as estrelas, o sol, a lua. E contemplando essas coisas, quando ele chega numa situação de tempestade, de vento tempestuoso e de maremoto, ondas grandes, o navio cambaleando de um lado para o outro, e na verdade o texto diz que eles andam como ébrio cambaleando, e neste instante se esvai toda a sua sabedoria. O interessante esse texto está falando de uma situação absolutamente atípica, uma situação muito intensa, e o que nos leva a entender em relação ao texto é que aqueles que estão acostumados com o mar, eles não se surpreendem com
com qualquer coisa, com qualquer vento, com qualquer onda, mas em determinadas situações, quando o mar está revolto, quando as ondas estão batendo forte contra o casco do navio, nesse momento, o medo aperta e toda a sabedoria se esvai. Então, a gente pode dizer que esse texto se aplica igual uma mão numa luva nos dias de hoje. Esse texto está nos dizendo que, embora a gente conheça a ciência, embora a gente entenda como são feitas as coisas, como se proteger em determinadas situações, hoje nós estamos sendo apresentados a um quadro que nos iguala de maneira absolutamente horizontal. Todos os homens estão dentro do mesmo processo. Hoje nós estamos vivendo e vivenciando algo que tanto o homem com muitas posses quanto o homem pobre e talvez miserável estão correndo o mesmo risco, estão diante de um quadro que não podem fazer absolutamente nada. E o interessante é que o texto, ele prosseguindo o texto, ele diz que a palavra é que tem a resposta para esta situação. Então clamaram ao Senhor. E eu gostaria de trazer um alento e fazer um paralelo com outro texto, né? O texto fala sobre as mulheres que foram ao sepulcro depois da morte de Jesus. Elas foram ao sepulcro, não encontraram o corpo, encontraram um anjo que lhes disse, e o texto diz em Mateus 28, no versículo 8, diz que elas se retirando do sepulcro, saíram apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, e foram anunciar aos discípulos. Elas foram anunciar aos discípulos que aquela promessa que Jesus havia feito estava se cumprindo. Então, elas foram tomadas de medo porque elas estavam diante de uma situação que elas nunca tinham vivenciado. E é exatamente essa situação que nós estamos contemplando agora nesses dias. É um medo atroz, porque nós nunca experimentamos tamanha dor e tamanha intensidade, tamanha preocupação. E é como se as coisas estivessem cada dia chegando mais perto de nós. E o medo aumentando, a angústia aumentando, algumas pessoas ficando desesperadas, outras ficando totalmente desesperançosas, outras não sabendo mais em quem confiar. Mas aquelas mulheres saíram do sepulcro tomadas de medo e com uma alegria absolutamente. Por quê? Porque elas estavam com medo diante daquela situação que elas viram. Jesus havia morrido, Jesus havia sido crucificado e ele havia feito uma promessa. E a expectativa dessa promessa, como vai acontecer, como virá, como será. E quando elas foram confirmar, elas não encontraram Jesus, mas elas presenciaram uma situação que trouxe medo, mas a alegria que estava sobrepondo o medo. O texto diz que elas saíram do sepulcro apressadamente, tomadas de medo e com grande alegria. Ou seja, sentimentos tremendamente antagônicos. E essa situação que nós estamos vivendo hoje também nos remete, por quê? Porque nós temos uma promessa que foi feita por Jesus, que ele disse que não nos abandonaria, que ele estaria conosco todos os dias. Então, quando nós estamos agora dentro dessa situação, onde toda a sabedoria se esvai, nós também enfrentamos essa situação com medo. Mas nós temos que olhar para aquelas mulheres e ter a atitude daquelas mulheres, ou seja, tomadas de medo, mas com alegria, porque esta alegria é a certeza de que este Deus, Jesus Cristo,
está presente conosco. É a certeza que esse Deus que prometeu, tanto como ele prometeu que em 3 dias ele ressuscitaria, ele nos prometeu que estaria conosco. Então, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a nossa realidade, nós precisamos também lembrar de uma passagem lá do Novo Testamento. O texto aqui fala sobre um navio que estava num mar revolto e as ondas atacando o navio, e o texto diz, é um momento onde toda a sabedoria se esvai. Então nós vamos caminhando lá para o Novo Testamento. Nós encontramos Jesus num barco, no meio de uma tempestade, e Jesus levanta e repreende o vento e o mar. E os discípulos, assustados, viram e falaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nós precisamos entender que no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, onde a nossa sabedoria vai toda por água abaixo, Jesus Cristo está presente e ele é capaz de cessar a tormenta, de cessar todo o sofrimento, de cessar todo o medo e toda a angústia. Então, nós precisamos olhar para essa situação e continuarmos com a nossa fé. Olharmos para aquelas mulheres como exemplo, elas foram tomadas de medo e com grande alegria. Então nós precisamos entender que no meio dessas tormentas, no meio dessa tempestade, no meio desse momento onde nós somos todos igualados e toda a nossa sabedoria se esvai, Jesus Cristo está presente. E ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Então, nós podemos concluir que Jesus Cristo é aquele que tem a capacidade de cessar toda essa tormenta, que tem a capacidade de, mesmo que a nossa sabedoria vá embora, toda a nossa sabedoria se esvaia completamente, ele é capaz de cessar a tormenta, de fazer com que nós cheguemos do outro lado em segurança, que o nosso navio atravesse o mar tempestuoso e consiga atracar no porto em segurança. E é baseado nessa certeza e nessa fidelidade da promessa e na fidelidade do Senhor que nós temos que atravessar esses dias, deixando um pouco de lado o medo e tendo a certeza que aquele que fez a promessa é fiel. E é fiel para fazer muito mais além daquilo que pensamos. Então, meus amados ouvintes, eu gostaria que você, nesta noite, começasse a refletir e tomar posse das promessas de Jesus para a sua vida. Ele prometeu que ele nunca te abandonaria. Então, não se esqueça que mesmo que a sua sabedoria vá embora, mesmo que o medo esteja batendo na sua porta, Jesus Cristo está presente e vai fazer diferença na sua vida. Tenha certeza disso. E que o Senhor conforte o seu coração, lhe dê uma noite de paz, uma noite de bênção. E você acorde amanhã com a certeza que Jesus Cristo está no barco junto com você e não o abandonará. Fique na paz de Deus. Amém.